Você já deve ter ouvido ou visto em televisão ou redes sociais orações que as pessoas fazem e aqueles que recebem essas orações são libertas de vícios instantaneamente. Pessoas que recebem orações e logo em seguida já acaba com a compulsão alimentar. Pessoas que emagrecem de uma hora para outra logo após uma oração feita e até pessoas que recebem esses tipos de orações e logo em seguida acaba com a vontade de comer doce. A pessoa nunca mais sente vontade de comer doce. Se você já viu isso em algum lugar, talvez você já tenha tentado receber essas orações ou você mesma já fez, já pediu para Deus tirar a vontade de comer doce, tirar e libertar você dessa vontade terrível que é de comer o bendito doce. Mas talvez você recebeu orações, você mesma pode ser que tenha feito orações, mas a vontade continua. Você continua sentindo vontade de comer doce, você continua sentindo aquela fome que você não sabe de onde vem, aquela vontade, né, que você tem vontade até de comer os rebocos da parede, e aí muitas vezes você se frustra achando que o Senhor não está olhando para você, achando que a sua oração está sendo fraca demais, achando que as pessoas que oram por você não têm unção, não têm poder, porque afinal de contas a vontade continua aí. Você continua com vontade de comer doce, você continua comendo doce à reveria e parece que nada muda na sua vida. Se você já passou por isso, eu quero dizer para você que não é só você. Eu passei por isso durante muitos anos e pedi em oração para que o Senhor me libertasse, tirasse de mim a vontade de comer doce, que eu parasse de gostar do açúcar, mas parece que quanto mais eu orava, mais vontade eu tinha. Até que eu descobri a verdadeira oração, como orar da maneira certa para vencer essa vontade absurda do doce, né? Quantas pessoas têm compulsão alimentar. Então, no decorrer deste vídeo, eu vou te ensinar como fazer essa oração e será na prática, porque eu vou orar junto com você. E eu tenho certeza que você vai entender claramente como funciona essa questão da vontade por doce. Se esse assunto é interessante para você, se você precisa emagrecer urgente, eu quero que você já dê um like nesse vídeo agora, dá uma olhadinha aí abaixo, tem um joinha, clique em cima dele. Se você ainda não é inscrito nesse canal, é só você que ainda não é. Então dá uma olhadinha aí, se tiver branco escrito inscrever-se, já clica em cima, porque eu trago conteúdos aqui para você toda segunda e terça-feira. Conteúdos que se você assistir, se você receber, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. E a consequência será um emagrecimento definitivo e uma vida mais saudável. Então eu quero neste vídeo conversar com você sobre este assunto tão importante. Porque afinal de contas, talvez você já tenha tentado emagrecer várias vezes. Mas o açúcar tem sido o vilão, não tem deixado você emagrecer, não é verdade? Todas as vezes que você tenta tirar o açúcar, quando você vai ver, lá está você de novo, comendo aquele doce, comendo o açúcar, e aí, o que acontece depois? Parece que você come tudo aquilo que você ficou sem comer há um tempo atrás. E eu quero dizer para você, mais uma vez, eu já passei por isso. Eu emagreci mais de 20 quilos depois que eu descobri o único caminho que realmente nos leva ao emagrecimento de maneira leve, de maneira tranquila, em paz, sem sofrimento e sem essas barbaridades que a gente vê por aí. Então, mais uma vez, fica comigo até o final, que eu vou ensinar você a oração para acabar com a vontade do doce, tá? Então, olha só, primeiro, vamos conversar a respeito do açúcar e de onde vem essa vontade doida pelo doce. Escuta bem o que eu vou te dizer mais uma vez.
Isto não acontece só com você, tá bom? Tá assim, ó, de mulheres, de pessoas sentindo a mesma coisa que você sente a respeito do açúcar. É como se fosse uma prisão. É como se você conseguisse vencer coisas tão maiores do que isso, e quando você olha para um bombom, parece que você não consegue vencer aquele bombom. Você já venceu tantos obstáculos na sua vida, problemas tão difíceis, mas parece que você não consegue resistir àquela barra de chocolate ao leite irresistível, né? Então, olha por que isso acontece. Presta bastante atenção. Quando você consome o açúcar, tá? O chocolate ao leite, o bombom, enfim. Quando você consome o açúcar, logo em seguida é liberado neurotransmissores como dopamina, que é um neurotransmissor da recompensa. Então é a mesma coisa quando você faz algo muito prazeroso. Você luta por alguma coisa e logo você recebe aquela recompensa, aquele sentimento prazeroso. Então é este sentimento que o seu cérebro está recebendo neste momento, esse neurotransmissor da recompensa. Você também vai perceber que a serotonina, que é o neurotransmissor que gera em você prazer, aquele sentimento de alegria, né, de bem-estar, você vai perceber que você também sente isso no exato momento em que você consome o açúcar, porque ele também ajuda na liberação desse neurotransmissor chamado serotonina. O açúcar também ajuda na liberação da endorfina, que é como se fosse um analgésico instantâneo. É por isso que muitas pessoas, quando estão tristes, recorrem ao açúcar, ao doce, dá aquela vontade louca de comer doce. Principalmente quando você está chateada, principalmente quando você está desapontada, quando você está vivendo uma questão na sua vida, uma dificuldade onde você não acha solução, né? Então, o que acontece? O seu cérebro busca esse prazer imediato, essa recompensa rápida, porque o nosso cérebro, ele foi criado para isso, para que você tenha, para que nós tenhamos prazer rápido, né? Ele foi criado para não gastar muita energia, mas pelo contrário, para reter energia. Então, a recompensa rápida, o prazer rápido que ele puder buscar, ele vai fazer. E você ensinou ele durante praticamente a vida toda que o prazer rápido está no açúcar. É por isso que quando você está triste, você está chateada, você está desapontado, você está com um problemão para resolver, o seu cérebro quer te tirar dessa situação de desconforto e levar você para um prazer rápido, levar você para uma recompensa instantânea. E qual é? O açúcar. Está entendendo que o problema não é o que você sente? Está entendendo que não é só com você? Isto faz parte da sua biologia, faz parte da sua criação. Agora, a questão é que nós ensinamos muitas vezes o nosso cérebro a ter algumas atitudes. E quanto mais a gente reforça isso, mais ele vai fazer. Então, quanto mais você reforça que você está triste e uma recompensa rápida é o açúcar, mais ele vai fazer com que você busque o açúcar como refúgio, né, como essa recompensa, como esse prazer. Só que como que acontece o açúcar, né? O que ele gera em nós? Ele gera rapidamente esse pico, né, de energia, de alegria, né, de bem-estar, é muito rápido, porque ele vai fazer com que você sinta aquela alegria momentânea e muito rápido, tá? Só que da mesma maneira que ele sobe, que ele tem esse pico, vamos falar de prazer, muito rápido, ele também cai muito rápido. E aí, o que seu cérebro faz? Ele começa a buscar cada vez mais esse prazer, cada vez mais essa sensação. Isto acontece com todo tipo de vício. Por isso que muitas pessoas falam que é impossível acabar com o vício, porque é exatamente esse mecanismo que acontece. Prazer rápido, só que é momentâneo, da mesma maneira que ele sobe rápido, ele cai rápido,
e aí o organismo da gente começa a buscar cada vez mais. E aquela primeira sensação que você teve ao colocar aquele doce na boca, você não vai ter mais. Vai demorar ainda um tempo para você ter aquela sensação. E é por isso que você ouve várias pessoas falando que o açúcar é como a droga, né? Porque causa essa sensação, né, de bem-estar, só que ao mesmo tempo passa rápido e aí o seu cérebro fica buscando essa sensação mais vezes. É por isso que muitas pessoas, ao começarem a usar drogas, começa com uma coisa leve e como ela não encontra mais aquela primeira sensação que ela teve, ela começa a buscar e usar drogas ainda mais pesadas, né? É claro que o açúcar não causa essa química no nosso cérebro, né? Mas é bem parecido o mecanismo. Então entenda que você não é o problema não está com você. A única questão é como você acostumou o seu cérebro. Entende? Então eu quero que você entenda e tire a culpa agora dos seus ombros, achando que você é o problema, porque você já orou tantas vezes. Gente, eu conheço pessoas que já fizeram seminários e seminários e seminários, né, e se sentiram frustradas, porque a vontade pelo doce não passou. Eu conheço pessoas que chegaram a mudar até de igreja, né, de denominações várias vezes, porque aquela igreja não resolveu o problema dela, que era tirar aquele vício, tirar a compulsão, tirar a vontade por doce. Pessoas que se batizam várias vezes, achando que é através de um novo batismo que a vontade por doce vai passar, que os vícios vão passar. Mas, na verdade, não é bem assim que acontece. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Antes de orar com você e ensinar você a oração correta a respeito do que nós conversamos, eu quero ler com você alguns versículos e preste bastante atenção nessa primeira palavra, que está em Provérbios, capítulo 25, versículo 10, que fala a respeito do doce. Olha só. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Então, vamos lá. Na época da Bíblia, não tinha o açúcar como a gente tem hoje disponível, né? O açúcar branco, refinado, os açúcares que você conhece. O que tinha de mais doce era o mel. E o mel, você vê que fala quando encontrar, porque não era uma coisa que estava disponível o tempo todo. Então, as pessoas não comiam doce, né, o tempo todo, como nós somos acostumados nos tempos de hoje. Dava muito trabalho para a pessoa poder comer o mel, né? Porque pensa, ela estava andando e achava ali um lugar, né, que tinha o mel, ela tinha que ter todo o trabalho para tirar, talvez espantar aquelas abelhas, imagina uma coisa dessa. Então ela não tinha mel o tempo todo disponível como nós temos hoje, o doce, o açúcar. Aonde era encontrado o doce? Nas frutas, nos legumes, né, nos vegetais. É claro que não se compara, né, a doçura, mas não era algo que tinha todos os dias. E aí, qual é a recomendação bíblica? Quando você encontrar mel, coma apenas o suficiente. Então, o que a Bíblia nos ensina? Temperança, moderação, o equilíbrio. Foi aí que nós erramos, porque nós deixamos de ter esse equilíbrio e começamos a usar os alimentos em excesso. Doces em excesso, o mel em excesso, e acostumou o seu cérebro nesse excesso. E é por isso que ele fica buscando, vivendo esse ciclo vicioso de doce, recompensa rápida, tristeza, culpa, e aí doce de novo, e vive nesse ciclo de tristeza, de dependência. Porque o açúcar é assim, ele promete para você aconchego, ele promete para você alegria, ele promete para você bem-estar, ele promete para você uma amizade sincera, mas o que ele entrega, na verdade, é dependência. Então, é como se fosse uma relação abusiva, né, desse açúcar. Então, eu quero que você comece a ter essa consciência a partir de agora, tá? E aí, vamos um pouco além a respeito do que a palavra fala, para que a gente possa
orar de verdade? E por que que eu acho importante, primeiro, conversar essas coisas com você? Por que que eu acho importante eu citar o que a Bíblia fala? Porque eu acredito que a única fonte de libertação verdadeira está na palavra do Senhor. E não adianta você fazer uma oração porque você ouviu alguém orar. Não adianta você fazer uma oração copiando aquela pessoa que você viu na televisão. Ou simplesmente receber a oração de uma pessoa que você, não conhece. Você precisa orar, mas com entendimento. As suas atitudes precisam ser com entendimento. A Bíblia fala sobre isso, que nós precisamos entregar, oferecer a Deus o nosso culto racional. Então nós precisamos ter entendimento a respeito do que a Bíblia fala sobre isso. Aí sim você vai ter resultados de verdade e definitivos, assim como aconteceu na minha vida. Por isso que eu falei para vocês que eu entendi o único caminho do emagrecimento definitivo. Porque não existe libertação, não existe transformação sem que antes ela aconteça aqui dentro, de dentro para fora. Toda transformação, ela primeiro acontece na nossa mente. Você pode ver orações onde as pessoas são, não vamos julgar que não são, mas vamos acreditar que são libertas instantaneamente dos vícios, que são libertas instantaneamente da compulsão, que são libertas, dessas mazelas, dessas perseguições. Mas se aquela pessoa não tiver entendimento, se a mudança não ocorreu internamente, ela vai voltar para o vício. Se ela não aprendeu de verdade onde recorrer quando ela está se sentindo triste, quando ela está se sentindo abatida, quando ela está, às vezes, até mesmo sem esperança, passando por um problema grave, se ela não aprendeu o lugar certo para recorrer, ela vai recorrer novamente aonde? Nos vícios. Assim acontece com o açúcar, com a pornografia, que muitas pessoas estão presas hoje, e qualquer outro tipo de vício que muitos estão enfrentando hoje. Então não adianta você achar que existe uma oração forte. Não existe você achar que existe uma oração que vai, num passe de mágica, resolver os seus problemas. Não, é uma caminhada, é um aprendizado. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer a você, dá uma olhadinha agora aí abaixo desse vídeo, se tiver em branco, uma faixa em branco escrito inscrever-se, já aperta nesse botão agora, para que você aprenda de verdade o caminho da cura, da libertação, que vai resultar no seu emagrecimento e na transformação da sua vida, inclusive em várias outras áreas da sua vida também. Então vamos lá para 4 passos de como vencer a vontade louca por doces. Então, a primeira coisa é você ter consciência. E que consciência é essa? A consciência de tudo o que eu estou te mostrando aqui hoje. A consciência de que você não é o problema não é o seu corpo, o problema não é a vontade. Vontade todo mundo tem. Só que você, durante muitos anos, sustentou essa vontade. Tá? Você sustentou. Então, quanto mais você alimenta essa vontade que você tem por doces, quanto mais você alimenta qualquer outra vontade que tem te prejudicado, mais essa vontade vai estar ativa, latente e poderosa dentro de você. Então, isso é com todo mundo. É o mecanismo, é como o ser humano funciona. Quanto mais você alimentar essa vontade, mais ela vai existir dentro de você. Então, a primeira coisa é você ter consciência de tudo o que eu estou te passando aqui hoje. A segunda coisa, aprender a fazer as perguntas certas. Que perguntas certas são essas? Lembra que eu falei para você lá no início que o açúcar, ele gera em nós, libera neurotransmissores da recompensa, do prazer, do bem-estar, que ele promete acabar com a ansiedade, com a tristeza, com o medo, com a dor, mas na verdade o que ele entrega é dependência. Lembra que eu falei isso para você? Então, pensa bem,
O que na verdade você precisa, será que é o açúcar? Ou será que o que você precisa, na verdade, é talvez alguém para te ouvir? Será que talvez você não está precisando de colo? Será que talvez o que você não está precisando é desabafar com alguém? Alguém que te compreenda? Alguém que realmente entenda o que você está sentindo? Será que o que você precisa não é de conforto? Sentir um pouco de conforto, de amparo, de aconchego de alguém, de afago? Será que talvez o que você precisa não é de saber o que fazer na situação que você está vivendo hoje? Porque geralmente, quando buscamos pelo açúcar, são em momentos onde nós estamos vivendo problemas que a gente não encontra a solução. Parece que o mundo ao redor está desabando e você não sabe o que fazer. Pode observar. Fala para mim se não são principalmente nesses momentos que você tem buscado o açúcar. Então, será que não está na hora, diante de você decidir comer o açúcar, se entregar a essa compulsão? Será que não está na hora de você começar a pensar o que realmente você está precisando? Será que às vezes ligar para uma amiga, falar, hoje mesmo tem uma amiga, conversou comigo pela manhã e falou para mim, Priscila, tem umas coisas para te contar, eu posso te ligar? E na hora, nós ligamos, ficamos ali um tempo no telefone, e quando termina a ligação, a gente está aliviado, a gente está bem. Quantas vezes eu, quando preciso, ligo para ela, converso e choro e desabafo e passou. Eu aprendi a fazer isso. Será que o que você não está precisando, nesses momentos é ter humildade? Ligar para alguém, mandar mensagem para alguém que realmente te conhece, que já passou com você momentos difíceis, momentos alegres, momentos de derrota, momentos de vitória, porque esses sim são seus amigos de verdade. Porque muitas vezes você quer esconder os seus medos, você quer esconder os seus problemas, você quer esconder as suas fragilidades, você quer esconder aquilo que você tem engolido, mas não adianta, você pode tentar esconder, mas o seu corpo revela isso, sabia? Não adianta, o seu corpo revela o que você tem engolido há muito tempo. Às vezes vale mais a pena você usar de humildade. Liga para o seu pastor, para a sua pastora, o seu líder espiritual. Ai, pastor, eu não tenho ninguém. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza. Às vezes é você que deixou de confiar. Às vezes é você que tem medo de julgamento. Talvez é você que tem medo da opinião dos outros. Ou talvez nada que ninguém te fale vai adiantar. Talvez o que você está precisando não é de mais uma dose de açúcar, mas sim de entrar no seu quarto, colocar um louvor e simplesmente chorar. Ou talvez passar um tempo adorando ao Senhor. Porque quando você adora, quando você exalta ao Senhor, o teu Criador, você percebe quão pequenos são seus problemas. Quão pequenos são as suas dificuldades. Ele é maior do que tudo. Então, é por isso que a Bíblia fala que a glutonaria é pecado. Porque quantas vezes você deixou de se lançar aos pés de Jesus para se lançar num pote de leite condensado, de doce de leite, de brigadeiro. E, na verdade, aquele doce foi um grande traidor. Porque ele ofereceu para você consolo. Mas, na verdade, o que te gerou depois foi culpa. O seu problema continuou lá. Então, talvez, tudo que você esteja precisando agora é daquilo que só o Senhor pode te dar. Então,
A minha orientação para você agora é para que antes de você tomar a decisão de comer ou não aquele doce, que você possa se fazer essas perguntas. Será que é disso mesmo que eu preciso agora? Para depois me sentir culpada, triste? Ou talvez você está vivendo um problema em alguma área, problema no casamento, problema financeiro, eu não sei. E ao invés de você ficar querendo esconder isso, né, se mostrando a forte, a poderosa, a guerreira, a mulher empoderada, será que não está na hora de você começar a se perguntar quem pode te ajudar? Será que não está na hora de você começar a pensar a quem eu posso recorrer para me ajudar nisso? Ore, pergunte ao Senhor. Senhor, quem pode me ajudar a resolver esse problema? Então, são perguntas que você precisa começar a fazer. E você pode ter certeza que quando você começa a ter essa atitude, o seu cérebro ele vai começar a procurar respostas. E vai tirar o foco daquele açúcar, daquela dor, e vai começar a colocar o foco em te dar essas respostas. Nosso cérebro ama perguntas. Então, quando vier aquela vontade absurda por doce, aquela compulsão que você vê que está chegando, começa a fazer perguntas. Quem pode me ajudar? Procure pessoas que estão com você na caminhada. Procure seus pastores, seus líderes. Procure. Comece a se perguntar, será que é isso mesmo que eu preciso agora? Será que eu não posso colocar uma música na televisão e fazer um exercício, uma dança, uma atividade física? Será que se eu entrar no meu quarto e me lançar aos pés de Jesus? Então começa a se fazer essa penúltima coisa, terceira e penúltima coisa. Enfrente a abstinência. Se você quer de verdade sair desse vício pelo açúcar, esteja disposta a passar pela abstinência. Porque você acostumou o seu cérebro a essas doideiras. Então vai ficar talvez 5, 7, até 10 dias. Às vezes dor de cabeça, irritabilidade, aquela ansiedade. Mas acredite em mim, vai passar. Vai passar. Então passe pela abstinência. Pare de achar que você precisa de mais um batismo, de mais um seminário, de uma nova igreja, de um outro pastor, de uma amizade nova, um relacionamento novo. Não. Você precisa ter coragem de passar pela abstinência. E nesse período, talvez você vai chorar, você vai ficar, irritada, mas vai passar. Vale a pena. Eu não sei se você tem filhos, mas a gente espera 9 meses, 37 semanas, 42 semanas para ter o nosso filho, não é? E é difícil. As pessoas ficam romantizando a gravidez, mas não é só flores, não. Você que é mãe me entende perfeitamente. Eu já passei por 3. E nem tudo são flores, não. Existe aquele momento do enjoo, fica lá 4 meses. Na minha primeira gravidez eu fiquei até os 6 meses passando por enjoos, tudo aquilo que vocês já sabem, dores, não acha jeito para ficar, para dormir, não é verdade? Mas quando o seu filho nasce, vale a pena. Você passaria tudo de novo para ter ele em seus braços. Então existem sacrifícios que valem a pena. Porque você vai olhar para trás e você vai dizer, eu estou livre daquilo que me aprisionava. Você não vai mais sentir culpa, ter que ficar ouvindo as pessoas falar, tenha vergonha na tua cara. Não. Então, enfrente a abstinência. E a quarta e última coisa, ore. Ore, mas a oração certa. Não a oração, ai Senhor, me tira essa vontade. Mas a oração pedindo ao Senhor, ó Deus, me fortaleça para que eu enfrente a abstinência, para que eu recorra ao Senhor e aos meios que não vão me prejudicar para eu obter alegria, bem-estar, saúde. Eu quero ler com você 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz a palavra. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum
comum, ou seja, não é só com você, aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O que significa essa palavra? A Bíblia deixa muito claro que a tentação, ela vem. Quando você está ali angustiada e vem aquela tentação, né? Vou comer um bolo, vou comer um doce, vou me enfiar no leite condensado, né, vou comer o chocolate. Isso é uma tentação, porque você sabe como que você vai ficar depois. Você sabe. Então isso é uma tentação. Mas o que a Bíblia fala? Não vem sobre você tentação além daquela que você pode suportar. Na mesma medida que vem a tentação, também vem o escape. Na mesma medida. Então, todas as vezes que vier a tentação, saiba que você pode suportar. Você pode dizer não. Você pode resistir. Se não, a palavra é mentirosa. Se não, Deus está mentindo? De maneira nenhuma. É que às vezes você nunca ouviu ninguém te falar isso que eu estou te falando. Então, veio a tentação, pode ter certeza, você consegue resistir. Só que aí entra um outro detalhe aqui, está em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz assim, ó: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado já está à porta. Ele deseja te conquistar, mas você pode dominá-lo. Sabe o que significa isso? A tentação, né? A tentação, ela vem. Só que cabe a você decidir. Essa palavra aqui é a palavra que Deus falou para Caim. Caim já tinha determinado no coração dele que iria matar Abel. Satanás já tinha tomado o coração de Caim. A Bíblia diz que até o semblante dele já era maligno. Ele já estava, possesso praticamente. Mas ainda assim, a Bíblia diz que ele poderia decidir se iria fazer o mal ou não. Então, nós estamos acostumados a nos isentar da responsabilidade. E achamos que é uma oração, um passe de mágica que vai, pronto, aconteceu. Não é assim. O Senhor, Ele faz aquilo que é impossível, mas aquilo que é possível é de sua responsabilidade. Então, mais uma vez, você tem o livre-arbítrio de escolher sim ou não, o bem ou o mal, o caminho estreito ou o caminho largo. Mas as consequências, elas virão. E quais são as consequências que você quer colher? O que você tem colhido até hoje? Tá bom assim para você? Entende? E, por último, Gálatas 5:22, que fala que os frutos do Espírito, um dos frutos é o domínio próprio. Então, você pode entender que a oração que será ouvida, que será atendida, não é aquela... É por isso que Jesus fala, vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. Então, existem orações que não são respondidas porque são orações feitas erradas. A oração que a gente tem que fazer é aquela que tem base na Bíblia. É aquela que eu tenho um respaldo. Então, quando eu oro a palavra, não tem como, eu serei atendida. Então, que através deste vídeo, você entenda que a oração é aquela feita com consciência, aquela feita com base na palavra, porque senão não vai ser algo duradouro, algo definitivo, mas somente emoção do momento, tá? Então agora neste momento nós vamos orar. Nós vamos orar baseado em tudo aquilo que nós falamos aqui agora. A palavra do Senhor também em Tito, capítulo 2, versículo 12, nos diz que a graça de Deus nos ensina a renunciar às paixões deste mundo.
Então, eu quero que mais uma vez você pense, se a Bíblia fala que nós precisamos ter domínio próprio, livre-arbítrio, nos ensina a renunciar. Você acha que se eu não tivesse vontades, então para que eu precisava ter domínio próprio, renunciar às coisas? Aí era muito fácil, né? Mas não é assim que funciona, tá bom? Então, pense nisso e nós vamos orar agora. E se você quiser, você pode repetir essa oração aí onde você está e você pode usar ela como base para as suas outras orações. E mais uma vez, né, se você já orou pedindo a Deus para tirar a vontade por doce, parabéns por essa atitude. Você abriu o coração para o Senhor. Você mostrou para Ele aquilo que você quer. E isso agrada ao Senhor. Só que Ele só responde aquilo que está em conformidade com a palavra dele, tá? É por isso que muitas vezes talvez você orou e não aconteceu, porque não estava em conformidade com a palavra dele, tá bom? Então vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus por esta palavra ministrada pelo Senhor aos nossos corações. Senhor, entendemos que a tua palavra é a única que pode libertar qualquer ser humano das suas prisões. A tua palavra é o único caminho que nos leva à libertação e cura verdadeira. E mediante agora, Senhor, a tua palavra, eu peço a ti agora que o Senhor me fortaleça para que eu possa resistir às vontades da minha carne, que tem me levado muitas vezes a colher frutos dolorosos, a colher frutos que não estão de acordo com aquilo que eu quero. Senhor, me fortaleça para resistir todo o mal, me fortaleça diante das mesas que são impostas na minha frente. Me ajuda, Senhor, a ter o domínio próprio. Espírito Santo de Deus, manifesta sobre a minha vida o fruto do domínio próprio. Que no momento das tentações, que nos momentos onde a minha vontade é fazer aquilo que futuramente vai me causar dor, sofrimento, vai me causar até mesmo doenças, que neste momento, Senhor, o Senhor se manifeste em mim com o domínio próprio. Me ajude, Senhor, nesta caminhada rumo ao emagrecimento, ao cuidado com a minha saúde, com o meu corpo, que é templo do teu Espírito Santo. E eu estou disposta, Senhor, a obedecer a tua palavra. Seja o meu conforto, o meu consolo, o meu abrigo. E me perdoa por todas as vezes que eu fiz do açúcar, ou de qualquer alimento, ou de qualquer outra coisa, que não foi o Senhor, que eu fiz dele o meu refúgio, o meu amparo, e até mesmo o amor e dono do meu coração. Me perdoa, Senhor Jesus, lava-me agora com o teu sangue, me purificando de toda injustiça, de tudo aquilo que tem me prejudicado. E que a partir deste momento que eu viva uma nova vida liberta, curada pelo sangue de Jesus. Oramos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você pode usar essa oração como modelo para suas outras orações. E lembre-se, o problema não é sentir vontade, o problema é ceder a ela, tá? E também não acredite que comer um doce, né, seja errado. O errado é você comer de maneira desenfreada, desordenada, desequilibrada. O errado é você fazer do doce o seu refúgio, colocando ele no lugar, no trono do seu coração, que só Jesus pode habitar. Que essa palavra te fortaleça, te edifique, te cure, te liberte. E eu quero pedir para você, como todas as vezes nos outros vídeos, nós sabemos que o processo do emagrecimento muitas vezes não é um processo fácil. Muitas vezes é um processo onde as pessoas se sentem sozinhas, desamparadas, né, sem direção, e muitas vezes elas voltam lá atrás de novo, né? Então eu quero pedir para você que ficou até agora, deixe uma palavra de incentivo para outras pessoas que virão depois de você para assistir esse vídeo. E compartilhe esse vídeo, coloque nos seus status, coloque nas suas redes sociais, manda no grupo, manda para as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que através da sua vida, muitos podem ser alcançados,
curados, libertos, transformados. Muitos podem ser livrados através da palavra do Senhor contida nesse vídeo. Então, seja um instrumento dele e compartilhe com o máximo que você puder. Deus abençoe a sua vida grandemente. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.